Olá, o meu nome é Hudson e hoje eu vou fazer o meu top 5 livros favoritos de 2021. 2021 foi um ano que eu li muito mais que em 2020 e vários desses livros eu simplesmente adorei. E eu peguei os que eu mais gostei e fiz essa lista baseado no que eu sinto por esses livros e também na qualidade deles. Então, vamos começar a lista. Príncipe Cruel. Então, Príncipe Cruel vai contar a história da Jude, uma garota humana que, na infância, teve os seus pais assassinados por um feérico e ela e as irmãs foram levadas para o Reino das Fadas. 10 anos depois disso, a Jude está vivendo entre as fadas. Ela tem duas irmãs, a Viv, que é a mais velha, e é a única das três que é um ser mágico. Ela é a única que tem magia. Porém, apesar disso, a Viv é a única também que quer ir embora do Reino das Fadas e ir pro Reino dos Humanos e nunca mais voltar. Ao contrário da Jude e da Taryn, a irmã gêmea da Jude. Porque como a Jude e a Taryn foram levadas para o Reino das Fadas muito novinhas, elas cresceram e se acostumaram com esse cotidiano mágico e cercado de fadas, duendes e essas coisas. O que é muito irônico porque as fadas odeiam os humanos. E as garotas, elas sofrem muito bullying nesse mundo. Especialmente nas mãos do Príncipe Cardan, que é o príncipe mais novo do reino e que faz umas brincadeiras um tanto quanto cruéis com a Taryn e especificamente com a Jude. Ela é ousada, ela não fica com a cabeça baixada quando mexem com ela. E essa personalidade um tanto mais ousada da Jude é o que faz ela querer participar ainda mais ativamente na política e no exército das fadas. Mas aí algumas coisas acontecem e no final a Jude acaba sendo convidada para ser espiã do príncipe Dain, um dos irmãos mais velhos do Cardan. E a Jude então vem entrar toda numa conspiração atual que está acontecendo no reino, porque o atual rei vai passar o trono e a coroa para um de seus filhos. E coisas estranhas envolvendo a política e conspirações estão acontecendo. Aí eu não posso mais falar nada porque seria spoiler, mas eu preciso falar que eu fui lendo esse livro com expectativas muito altas. Eu esperava um livro maravilhoso, incrível, mas assim, até a metade do livro, ele é um livro legalzinho. Tava um livro interessante, o mundo é interessante, a personagem é muito carismática, mas é isso, tava sendo um livro de fantasia legalzinho. Porém, quando a gente chega na segunda parte do livro, é que ele fica maravilhoso, espetacular, cabeças começam a rolar. E é quando você vê realmente o quão a Jude é incrível. E eu adorei muito esse livro por conta dessa segunda parte, que eu fiquei mas tão envolvido e tão viciado nessa segunda parte do livro, que eu terminei esse livro aqui em 2 dias e eu já fui correndo pegar o segundo livro, de tão engajado que eu estava nessa história. Apesar de eu achar o segundo e o terceiro livro bem fracos, Príncipe Cruel é muito bom. Eu sei que tem muita gente que odeia, sinceramente não entendo porque esse livro é maravilhoso. E apesar de eu não achar que romance seja algo importante nesse livro, eu acho o romance desse livro muito interessante. Eu acho que a essa altura todo mundo já sabe que o romance gira em torno da Jude e do Cardan, e que é um enemies to lovers. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, realmente, o romance nesse livro é bem pequeno. E também, Príncipe Cruel tem toda uma questão política, tramas políticas se desenvolvendo, não tanto nesse primeiro livro, mas já dá pra ver bastante delas. E não à toa, a minha parte favorita dos outros 2 livros é essas tramas políticas. Também, esse primeiro livro tem um grande plot twist lá no final, que é tão espetacular que eu acho que ele é um dos grandes motivos de eu adorar tanto assim o Príncipe Cruel e achar os outros 2 livros tão fraquinhos. Six of Crows. Eu vi a série Sombriossos, achei uma série legal. Conforme eu fui me interessando nesse universo, eu fui vendo vídeos. E eu descobri que Sombriossos não é uma adaptação só de Sombriossos, mas que ele pega elementos de Six of Crows também. Eu fiquei muito interessado na premissa de uma história de fantasia protagonizada por personagens ladrões. Não segue a estrutura da jornada do herói, da coisa do escolhido. Que inclusive, a trilogia Sombriossos é uma repetição
dessa história da jornada do herói e da síndrome do escolhido. Então é por esse motivo que eu não fui ler Sombriossos, mas eu fui ler Six of Crows. Eu, sinceramente, não senti nenhuma perda em não ter lido a trilogia Grisha. Porque eu vi muitos vídeos sobre a explicação sobre o universo de Sombriossos e eu já estava mais do que contextualizado. Então não foi nem um pouco confuso para mim. Esse livro então vai começar quando Cas Brecker, um líder de gangue da cidade de Ketterdam, é contratado para fazer um trabalho. Ele então precisa reunir 5 pessoas, mais ele 6, em que eles vão ter que sequestrar um cientista que desenvolveu uma droga capaz de potencializar os poderes dos Grishas. Então o Cas, ele é contratado pelo governo de Ketterdam para ir sequestrar esse cientista e impedir que outros países tenham acesso a essa droga. A equipe então que o Cas monta é composta por ele, Inej, uma acrobata sorrateira, Jasper, atirador de elite, Matias, um caçador de Grishas, Nina, uma Grisha sangradora e o especialista em demolição, Willan. Eu gostei muito dessa história de assalto com uma pitada de fantasia, mas o que brilha mesmo são os personagens. Todos os personagens aqui são muito interessantes. O meu favorito aqui, especialmente, é o Jasper, porque eu acho ele muito engraçado, muito carismático. Eu já gostava dele na série, ele é meu personagem favorito na série. E no livro eu só gostei ainda mais dele. Vai ter a coisa entre o Matias e a Nina, porque ela é uma Grisha, ele é um caçador de Grishas. Você tem um Cas que ele é meio frio e calculista, porque ele sempre tá um passo à frente de todo mundo. Ele sempre bola os planos mais mirabolantes que podem dar errado, mas de alguma forma dão certo porque ele faz as coisas darem certo. E você tem a Inej, que é uma garota meio ninja, ela desaparece em momentos inesperados, ela se camufla nas sombras. Todos os personagens aqui têm alguma habilidade especial que vai ser utilizada nessa missão de roubo que eles têm. Eu gosto muito também do segundo livro da duologia, Six of Crows é uma duologia, mas eu não sei, eu acho que esse primeiro livro é muito mais contido e eu me diverti mais com esse, apesar do segundo livro também ser muito bom. Agora, pretendo ler a trilogia Grisha? Não. Como eu já falei, eu acho que é uma repetição da história da jornada do herói do escolhido. Eu vou acompanhar a história da Alina apenas na série, que ainda de brinde vai vir com uma história extra de Six of Crows. Enquanto eu não te encontro. Mas, basicamente eu achei esse livro uma graça, muito fofo. Fiquei muito envolvido nessa história. Os personagens aqui também são muito... Eu não sei nem explicar o que eu senti. Esse livro vai contar a história do Lucas. Então, o livro começa com o melhor amigo dele, puxando ele pra uma festa. E essa festa acontece na boate Titanic. E nessa boate, ele vai conhecer um garoto chamado Pierre. E o Lucas e o Pierre vão meio que se conhecendo. Aí, eles meio que vão se apaixonando pelo outro. E, pra justificar o nome do livro, em algum momento eles vão se separar e não se encontrar. Eu achei, quando eu comprei esse livro, que esse livro seria tipo... Eles se conheceram naquele dia, na boate, se separaram e daí passaram anos sem se ver. E tipo, o livro iria mostrar várias situações em que eles quase se encontraram, mas que por algum motivo eles não se encontraram. E que o livro só iria terminar quando eles finalmente se encontrassem mais uma vez depois de anos. Mas não, o livro não foi isso. E apesar de não ter sido o que eu esperava, eu simplesmente gostei demais desse livro. Elogio muito o final que o autor deu para esse livro, porque é um final muito corajoso. E eu espero que tenha continuação, né? Porque apesar de eu ter gostado desse final, eu preciso demais desse casal tão maravilhoso. Realmente eu preciso mais do Pierre, que é lindo, perfeito. Ai. E assim, eu vou falar aqui, eu não gosto de amor à primeira vista, mas eu fiquei tão gado desse livro que eu passo esse pano. Tipo, foi amor à primeira vista, mas o casal é tão carismático, tão fofo, e você se apega tanto a eles que... esse livro é só puro amor. 15 dias. Outro livro nacional LGBT. Eu me identifiquei horrores com o protagonista desse livro.
Eu falo muito sério quando eu digo que eu e o Felipe somos a mesma pessoa. Eu fiquei muito chocado com esse livro na época, porque esse personagem sou eu. Tipo, a personalidade, as inseguranças, o senso de humor, até fisicamente nós somos parecidos. O livro, então, vai contar a história do Felipe, que é um garoto gordo introvertido que só queria passar as férias na sua casa sozinho, sem ser importunado pelos seus bullying da escola. Até que quando ele chega, ele descobre que a sua mãe aceitou receber o filho da vizinha como hóspede na casa deles. O vizinho se chama Caio e o Felipe e ele já foram amigos quando eles eram criancinhas e talvez o Felipe tenha se apaixonado pelo Caio e talvez esse crush ainda exista. Agora o Felipe e o Caio vão ter que dividir o quarto por longos 15 dias. O Felipe então vai ter que lutar com as suas inseguranças e problemas de autoestima. Novamente, assim como Enquanto Não Te Encontro, esse é um livro muito fofo, muito divertido, muito rápido de se ler e eu acho que a forma como o autor trabalha essas questões de autoestima e inseguranças no protagonista é muito, mas muito bem feita. O livro me pegou tanto pelo lado emocional que ele se tornou um dos meus favoritos do ano. A Comissão Chapeleira, segundo livro da série A Arma Escarlate. Esse livro é um livro de fantasia, ele é um calhamaço, 650 páginas, e eu simplesmente adorei esse livro. Não tem como eu falar muito dessa história sem dar spoiler do que aconteceu no primeiro livro. A Arma Escarlate é uma série de livros brasileira que busca reimaginar o mundo bruxo de Harry Potter no Brasil. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só apresentando a série da Arma Escarlate, mas basicamente o primeiro livro conta a história do Hugo, um garoto que mora em uma das favelas do Rio de Janeiro e que ele e a família estão sendo ameaçados pelos traficantes do morro que eles moram. Então, depois que ele recebe a sua carta e é convidado a se unir a uma escola de magia e bruxaria, o Hugo, ele vai estudar magia única e exclusivamente porque ele quer aprender o máximo de feitiços possíveis para poder voltar e enfrentar o traficante que está ameaçando a família dele. Mas aí o Hugo vai descobrir que o mundo bruxo brasileiro é tão caótico quanto o mundo trouxa brasileiro. Apesar de que eles não usam o termo trouxa nesse mundo, porque plágio. Apesar de você pensar que essa série tem um quê de fanfic, até de cópia, discordo, porque essa série tem muitas coisas diferentes de Harry Potter. Especialmente o protagonista, que eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre como o Hugo é um ótimo protagonista. Porque o Hugo, ele é um protagonista meio dúbio. Ele é o protagonista, ele é o herói, mas ele toma algumas atitudes que você questiona se ele devia ter feito isso ou não, se são ética e moralmente questionáveis. Eu acho que essa é a intenção da autora. Ela não quer construir um protagonista inteiramente bom. Na verdade, ela não quer construir nenhum personagem dessa série inteiramente bom. Sem querer dar muitos spoilers desse segundo livro, mas os motivos de eu ter gostado tanto desse segundo livro são a forma como a autora faz críticas sociais através desse mundo mágico. Por exemplo, na minha interpretação, esse livro aqui é uma clara alegoria a ditaduras militares. E nesse livro nós temos a introdução do grande vilão da série, o Mephisto Bofronte, que ele, assim como o Hugo não é um protagonista inteiramente bom, o Mephisto não é um vilão inteiramente mau. É aquilo, todos os personagens dessa série são dúbios. Até parece que eles são pessoas reais. Gostei muito da Comissão Chapeleira. Eu considero ele o melhor livro da série, porque o primeiro é um pouco introdutório, aí o terceiro eu já acho que ele é grande demais, dava pra cortar muita coisa que tem no terceiro livro. Mas a Comissão Chapeleira eu acho que ele realmente mereceu as 650 páginas que ele tem. Mas ainda não acabaram as virtudes da Comissão Chapeleira, porque além de um protagonista preto e vários personagens de etnias diferentes, nós temos a confirmação de que um personagem que apareceu no primeiro livro é bissexual. E também, essa série é uma forma de você continuar consumindo Harry Potter sem ter que dar dinheiro para você sabe quem. Eu também queria fazer uma menção honrosa ao
Um Milhão de Finais Felizes, o outro livro do Victor Martins que eu li, que é um livro muito bom, eu gostei dele, mas o 15 Dias me pegou tanto que meio que acabou eclipsando o Um Milhão de Finais Felizes no meu coração. Apesar de ser um livro muito bom também. Então foi isso. Esses foram os meus livros favoritos de 2021. Comenta aí embaixo se você já leu esses livros, se você acha que eles são tão maravilhosos quanto eu falei aqui. Qual foram os seus livros favoritos do ano. E não sei, nesse ano de 2022 eu vou tentar começar um canal de livros. Então, dá um like, se inscreve. Eu ainda não sei como finalizar vídeo.